Bom dia a todos, bom dia mesa. Meu nome é Paulo, eu sou médico aqui de Sapé-Sul. Eu queria primeiro parabenizar o projeto, porque ele traz uma ideia de que o lixo é uma questão domiciliar, né? Porque quando a gente faz, botar o lixo para fora de casa, serviço público, parece que o lixo é uma questão dele, botou no saquinho, botou na rua e acabou, né? Então traz isso para si, porque antes era só queimar o lixo, enterrar e estava resolvido, né? Mas com a produção, com a questão de produção de lixo e de pessoas, realmente extrapolou o domicílio. Então, voltar essa ideia de que é uma questão domiciliar e incluir o indivíduo nisso é importante. Acho que é o mais importante, desculpa, o projeto é muito importante, mas isso é um ponto importante que tem que ter um trabalho muito grande, que é reeducar esse indivíduo, né? Esse é um ponto. O outro lado, que não seja queixa, mas seja uma inquietude minha sobre isso, é que eu vejo muito pouco a saúde como a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, os sanitaristas envolvidos nisso, né? Passa a ser uma questão só de lucro, de ganho ou de destino, né? Então tem todo um benefício, mas tem um prejuízo também quando não se faz isso, quando não se executa um projeto desse, né? A gente está vendo que algumas aterros sanitários estão sendo construídos dentro de todas as normas, todas as diretrizes estabelecidas pelo governo. Ela mesmo assim é falha. Tem um tal do lençol freático que realmente contamina por todas as regras de fiscalização. Então, acho que tem muita coisa envolvida. Então, a minha questão como médico é assim: eu trabalho há algum tempo também com questão de mineralograma, fazer exames de intoxicação de minerais pesados, né? A gente vê que inteiras cidades são contaminadas. Então, não há essa vigilância no sentido de como está acontecendo. A gente tem constatações claras, como a Baía de Todos os Santos, do Mercúrio, como Santo Amaro, que é bem aqui próximo da gente, né? Então, são coisas, na verdade, que elas têm que ser incluídas e que ser envolvidas. A minha pergunta é: até que ponto a saúde está envolvida nesse projeto? Obrigado. As implicações são muitas. Por exemplo, na UNAM, que é a universidade mais grande do México, fiz um estudo com título Amebas Voladoras. E demonstrou que as pessoas que moram em um rádio, alguns quilômetros, ficam expostos a amebas que estão no ar. E demonstraram esse impacto direto na saúde. Esse é somente um dos exemplos. Mais outro, se chama Surumi, não é igual em espanhol. Surumi é um líquido resultado da mistura do lixo, é altamente tóxico e contaminante. Quando falamos de muitas toneladas do lixo, o líquido fica embaixo, não tem como se evaporar, não tem como. Então vai ficar hasta entrar em algum momento no subsolo, vai entrar e vai contaminar mantos freáticos. E os mantos freáticos são as fontes de água para consumo humano. Nós fizemos em algumas comunidades estudos do efeito do surumi na água. Enfim, há muito mais coisas. Agora, tem também problemas de organização urbana, tem muitas implicações. O componente econômico. Por exemplo, fizemos um estudo econômico na cidade do Puebla, município, o custo para manejar lixo no município é similar
a custo de uma casa cada dia. Uma casa nova. Não sei quanto custa em Salvador, pero es la proporção. Hemos feito projeções em algumas cidades da América Latina. Então, a parte financeira, as implicações são múltiplas. Eu tido uma concentração na argumentação da mudança, que é nossa proposição, mas implicações são muitas. De saúde é campo muito forte. Você tem razão. O professor Renato quer complementar? Só para complementar um pouco essa informação, né? Semana passada, eu acho que foi publicado um estudo da Unesco apontando que para cada dólar investido em saneamento, pelo menos 4,30 dólares são economizados na área de saúde, incluindo medicamentos. Então isso mostra o tamanho dos benefícios, né? E se não conseguimos muitas das vezes valorar, certamente são benefícios indiretos que nós precisamos considerar na nossa disposição de enfrentar esse problema. Paulo Anunciação, por favor. Quem quiser se inscrever, por favor. Paulo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Sou Paulo Anunciação, sou assessor do gabinete do prefeito de Santa Amaro, Ricardo Machado. Queria saudar a todos e a todas. E infelizmente ele não pôde estar presente, que é candidato à presidência da União dos Prefeitos da Bahia, está em agenda apertadíssima. Mas assim, eu queria falar por conta de que eu fui funcionário da primeira empresa de limpeza urbana da Bahia, que foi a Limpurb. Lá por volta de 1979, meu primeiro emprego foi na Limpurb, em Salvador, e eu fui para o sindicato também dos trabalhadores da limpeza pública, que agora é a limpeza urbana, em Salvador, e eu acompanhei todo aquele processo do lixão do Canabrava, né? E hoje se transformou em uma grande cooperativa, aqueles trabalhadores. Acompanhei também o dono da empresa hoje, uma grande empresa de limpeza, chama Amaral Serviço. Eu me lembro quando comecei a trabalhar lá, ele catava papelão na Baixa Sapateira em Salvador. Então eu acompanhei todo esse processo. E hoje, por ironia do destino, eu estou em Santo Amaro, tratando da questão de organizar os recicladores de Santo Amaro. Nós criamos lá uma associação de recicladores de Santo Amaro. E queria colocar a experiência que eu vivi depois de tanto tempo com a questão da reciclagem, que nunca passou na minha cabeça em tempo algum. Veio passar agora, depois que eu estou nesse processo em Santo Amaro. Lá eu moro no distrito de Santo Amaro, a 12 quilômetros da sede, e o caminhão do lixo passa só segunda, quarta e sexta. Às vezes eu tinha problema porque esquecia de botar a segunda, esquecia de botar a quarta, chegava sábado, estava um monte de lixo. E quando eu comecei esse processo, eu comecei a fazer o processo de reciclagem. Comprei 2 vasilhames, um para o lixo seco e um para o lixo orgânico, e comecei a juntar também o material de papelão que podia ser reciclável. Por incrível que pareça, companheiros e companheiros, eu levo um mês para botar lixo para o caminhão pegar. Mais ou menos um mês, porque o que eu tiro de lixo orgânico eu jogo nas minhas plantas, né? O que eu tiro de reciclagem, garrafa PET, papelão, latinha, eu dou para a associação, e o que eu guardo para o caminhão de lixo, leva um mês para eu juntar o material para o caminhão de lixo. Então, tudo isso que falou aqui, eu queria testemunhar que eu faço parte disso. E aí eu queria dizer, que o professor está com a razão, que a gente precisa de uma questão de conscientização, e cada um de nós comece a fazer isso, que não vai ser nenhum processo de coleta seletiva que vai levar isso, não. O que vai levar isso é a conscientização de cada cidadão, tá bom? É essa consciência que precisa ser feita. E aqui eu queria finalizar dando um exemplo aqui. Então, eu observei ali, eu vi a lixeira ali, cheio de material. Ah, mas assim, a gente está falando aqui de reciclagem e está ali todo mundo jogando lixo misturado ali, orgânico com seco. Aí eu falei ao colega, disse, não, Paulo, ali tem lá na frente, ó, tem lá o espaço para reciclar. Quer dizer, até eu mesmo fui vencido por essa questão, não tive
E não prestar atenção a esse detalhe. Então a gente precisa se municiar, a gente precisa se fiscalizar para começar em nossa casa essas práticas, que só isso pode realmente resolver a questão do lixo. Muito obrigado. Próximo inscrito, Dr. Raul Nascens, ou Cornascens. Conselho Nacional do Secretário Municipal de Saúde. Ok. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar aqui aos organizadores desse evento, importantíssimo para todos nós. Nós que representamos 5.565 municípios, secretarias municipais, alguns gestores de mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro, e ver essas iniciativas mostram de que a gente está começando a colocar a real definição da saúde. A saúde não é simplesmente o bem-estar da pessoa, sim a qualidade de vida que as pessoas estão, o ambiente em que eles estão vivendo e como estão vivendo. Foi aqui levantado qual é a participação da saúde num processo desse. Nós estamos dentro em tudo. Inclusive nós estamos dentro do arcabouço jurídico. Lembrem de que nós temos lei para tudo isso que foi colocado aqui. Nós não aplicamos, viu, Renato? Mas elas existem. Segundo lugar, os órgãos de controle, eles estão dentro também. Eu achava, inclusive, que até num projeto piloto desse, é preciso que a promotoria pública participe, como parceiros nossos também dentro disso. E por que eu digo isso? Eu digo como gestor. Foi levantado aqui por Paulo, inclusive qual o papel da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária toda. Nós temos obrigação, nós temos inclusive metas dentro disso. Nós na saúde fazemos coleta, em todos os municípios estão aqui, os nossos agentes. Sabem disso, nós temos que entregar pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, a coleta da água, não é isso mesmo? Da água que a gente consome. Temos que fazer a fiscalização de todos os resíduos. Um dos poucos órgãos que tem poder de polícia é a vigilância sanitária. Mas o que nós não temos para isso é financiamento. Eu estou falando agora, não só como secretário municipal de saúde do município de Sapiaçu, que eu vejo, e aqui tem alguns prefeitos que sabem melhor do que ninguém do que eu estou falando, de que o componente que nós temos de vigilância em saúde, tanto no Ministério da Saúde, a saúde é tripartite. Nós temos o governo federal, o governo do estado e os municípios. E nesse pacto que nós temos, a vigilância em saúde, que cuida da vigilância epidemiológica e que cuida da vigilância sanitária, é o que tem menos recursos destinados. Vigilância epidemiológica, para nós, é vergonhoso, tem que dizer que o que nós recebemos de contrapartida não paga um coordenador de vigilância. Entendeu? Só para vocês imaginarem, está aqui os agentes comunitários e gente minha. Recebemos subsídio para os agentes comunitários. Não recebemos R$1 para os agentes de endemia, que fazem esse papel. Que fazem o papel de agente social, que deveriam estar em todas as casas podendo fazer isso. Entendendo ainda que a educação vai ser o pilar fundamental para que a gente alcance isso. Então nós precisamos, dentro de um fórum desse, que junta gestores, que junta a academia, que a gente garanta financiamento para esse tipo de coisa. As fontes estão aí. Nós precisamos ter contrapartida, não somente dos municípios. Os municípios vão fazer sua parte. O compromisso dos prefeitos estarem aqui é porque há já uma sinalização para isso. Agora é preciso de que a gente consiga as contrapartidas que existem no Estado, que foi colocado muito bem, e que a gente tem que saber buscar também. Eu não adianta ficar a gente discutindo, não fazer projeto, não fazer proposta, não levar estudos que mostrem que a gente vai colocar esses recursos nisso. E que haja também participação do governo federal. Nós temos impostos claros, cristalinos, que estão aí. Todos nós pagamos para serem colocado alguma coisa no momento que a gente paga a nossa conta de água, a gente está pagando alguma coisa para a Embasa, para destino. Esse imposto está retornando para os municípios para que a gente faça o dever de casa. Isso é importante a gente colocar e botar dentro do bojo de tudo isso. Entendendo de que nós temos que fazer o nosso papel e pedindo também de que todos os outros façam o seu papel. Muito obrigado.